determina e traz as funções de corrente para os seguintes campos de velocidade. A definição de função de corrente a gente já viu ali em cima, né? Que é U é dφ dy e V é dψ dx. Então, somente a partir disso a gente já consegue determinar essas funções de corrente. Então, vou vir aqui, ó. Então, a letra A. Então, nós temos a letra A. E na letra A, ele fala que o campo de velocidade é dado por... É aquele mesmo campo de velocidade que nós resolvemos anteriormente, né? É a x na direção y mais a y na direção j. Onde A, né? A é igual a 0,3 segundos a menos 1. Então, vamos lá, ó. A definição da função de corrente, como eu já acabei de passar ali para vocês, é que U é igual a del psi, del y, né? E a componente escalar V é dada por menos del psi, del x. Então aqui, ó, o que a gente vai ter que fazer é integrar, né, essa função para tentar encontrar o valor da função φ. Então, basicamente, nós temos que del psi, del y, que é igual a U, né? Mas U vale quanto ali no nosso campo de velocidades? Vale AX, positivo. Como aqui é uma função de... O φ vai ser uma função de xy, né? O que a gente pode fazer, integrar isso daqui. Se a gente integrar isso daqui diretamente, né? Fazer integral indefinida, nós vamos ter que... Integral indefinida em y, né? Então, nós temos que φ de x, y é igual... Integrando isso daqui em y, vai ser AXY, né? Mais uma função de x, ok? Notem que se eu derivar isso daqui com relação a x, então eu vou ter que... Parcial, né? Porque ele depende das duas. Então, dφ dx é igual a y mais um df dx. Só que a gente viu ali do exercício que dφ dx é o quê? É menos v, ok? Que por sua vez, então isso daqui vai ser igual a menos v, e v é igual a menos ay. Então isso daqui é igual a ay. Se isso daqui é igual a y, significa que df dx é igual a zero. E se df dx é igual a zero, significa... Por sua vez, né, que f de x é igual a uma constante. Tudo bem até aí, pessoal? Ou seja, a nossa função de corrente, a função de corrente procurada, né, é x, y, ela é igual a que multiplica x, que multiplica y. Essa daí seria, mais uma constante, né? Só que essa constante pode ser zero, concordam? Então, quando uma constante é igual a zero, a gente vai adotar zero, então isso daqui é a resposta já. Você pode pegar qualquer constante aí que vai satisfazer essa função de corrente. Então essa daqui seria a resposta. Para a gente plotar, né, essa função de x e y, né? Deixa eu só verificar aqui, ó. Eu acabei não enviando. Eu vou pegar, ó, vamos plotar aquelas funções de corrente, aquelas linhas ali, só para vocês visualizarem. Vamos lá, ó. Copiar e colar isso daqui, e daí vocês conseguem visualizar melhor. Notem que o nosso campo de velocidades, né, é igual a AX e depois ali igual a AY. Então, basicamente, aqui, ó, eu vou chamar de A igual a 0,3. Aqui eu vou criar XY. Aqui eu vou deixar direto, vou colocar aqui de 0 até 2, de 0 até 2. O nosso U é dado por A vezes X, é dado por menos A vezes Y. Não sei se vocês... É o seguinte, ó, como f de X pode ser uma constante, né? Então, significa que nós podemos considerar essa constante como qualquer valor. Então, isso aqui poderia ser igual a 1. Eu vi que deu igual a constante, eu adotei igual a zero aqui. Mas você pode plotar aí depois, fazer uns testes com vários
vários valores da constante. Note que quando você plotar os isovalores, né, você não vai ter noção da direção na qual ocorre o escoamento. A direção na qual ocorre o escoamento você só consegue ver a partir dessas componentes aqui do campo de velocidade. O que eu estou fazendo aqui no Python é plotar as linhas de corrente. Então, se eu estou plotando as linhas de corrente, e vou plotar linhas de corrente com o valor de φ. Então, aqui ó, no lugar de speed, eu vou colocar o valor de φ. Então, o meu valor de φ vai ser A vezes X vezes Y. Então, uma vez que eu fiz isso, e daí, ó, basta a gente... Eu vou mostrar aqui. Então, vai dar uma figura mais ou menos assim, que é o que eu tinha falado para vocês naquela outra solução, lembra? A gente tinha imaginado que as linhas de corrente do nosso escoamento seriam realmente assim, devido àquele comportamento que nós observamos daquela, vamos dizer assim, daquela quantidade lá de fluido que tinha naquele quadrado, lembram? Então daí vocês tinham a ideia de que o escoamento tinha que ocorrer nessa direção. Se a gente plotar, por exemplo, os isovalores desse φ, seja com quaisquer constantes aqui, vocês vão ver, né, que esses isovalores eles vão ser deslocados por essa constante. Por exemplo, vocês estão vendo aí, vamos colocar o campo aqui ó, como sendo speed, que na verdade não é speed, né? É o campo lá é a nossa função de corrente. Ah, ok, agora sim. Deixa eu dar um F5 aqui. Então agora, notem ó, que ele está plotado, né, com as cores do campo de φ. Então note que φ ele aumenta nessa direção aqui a 45 graus. Vocês estão vendo isso daí? Na diagonal. Isso daqui significa que aqui nesse ponto, o meu φ, né, esse roxo aqui, tá vendo? Um roxo bem... Aqui no canto, é um roxo escuro. Esse roxo escuro é o zero, que é a minha constante que eu coloquei lá, ok? Então aqui vale zero. Se eu plotar uma tabela de cor aqui, vocês vão ver que aqui vale zero esse roxo. E aqui vale amarelo. Eu estou dizendo isso por causa da pergunta do Murilo. Então, ó, ele perguntou por que a gente tem que colocar essa constante. A hora que eu colocar uma constante valendo 10, por exemplo, suponha que eu coloque 10 lá na constante, o que vai acontecer é que o comportamento vai continuar o mesmo, tudo bem? Só que o valor da função de corrente neste ponto vai ser 10. E daí aqui vai ser 10 mais o valor que é esse verde aqui, sei lá, esse verde pode ser, sei lá, 5. Okay? Então daí aqui vai ser 10 mais 5, vai ser 15 aqui. O que ele vai fazer é somente deslocar essa solução na direção a 45 graus aqui, que é a direção na qual ocorre esse campo de φ. Como nós vimos anteriormente, dentro de cada uma dessas linhas de corrente vai ter o quê? Um fluxo de massa. Na verdade, vai ter um fluxo volumétrico, né? Mas se você multiplicar por ρ, é um fluxo de massa. E essa vazão que está ocorrendo entre cada uma dessas linhas de corrente, essa vazão vai depender o quê? Apenas do quê? Da diferença entre a linha de corrente da frente e a linha de corrente anterior. Então note que pouco importa se aqui vale 2 e aqui vale 3. Ou se aqui vale 1 e aqui vale 2. Ou então se aqui vale 0 e aqui vale 1. A vazão continua a mesma. Por isso que a hora que eu mudo aquela constante lá, ela não vai alterar o comportamento físico, o fenômeno físico, né, envolvido nesse escoamento. Vocês entenderam, pessoal?